Não sei exatamente quando tudo começou a ficar estranho. Só lembro que acordei num lugar que parecia familiar, mas ao mesmo tempo completamente estranho. O sol mal brilhava entre prédios altos e o vento frio e úmido atravessava as ruas largas e vazias. Não havia som algum, nem carros, nem pessoas falando, nem pássaros cantando. Era um silêncio estranho, um silêncio que parecia pesar no ar, quase como se o próprio tempo tivesse parado. O chão frio sob meus pés parecia grudar com cada passo que eu dava, e cada som do meu próprio corpo ecoava como se estivesse dentro de um túnel. A primeira coisa que pensei foi que talvez fosse um sonho. Mas ao olhar em volta e ver as ruas desertas, a sensação de que não estava sozinho se fortaleceu. A cidade parecia me engolir, uma cidade que parecia não existir, mas que estava ali diante dos meus olhos. Eu estava preso em uma mentira, numa realidade paralela onde nada fazia sentido. Não sabia como havia chegado até ali. Não sabia o nome do lugar. Mas algo me dizia que era melhor não tentar entender. O lugar tinha um cheiro peculiar, algo entre mofo e terra molhada. O ar estava denso e pesado, e a cada passo que eu dava, sentia como se o chão de concreto estivesse me puxando para baixo, como se estivesse tentando me engolir. O vento passava por entre as ruas, mas não trazia o frescor esperado. Ao contrário, ele só carregava um presságio de algo sinistro. Comecei a andar pelas ruas, sem rumo. Tudo parecia um cenário de filme, com casas quase iguais, lojas com nomes diferentes e poucas pessoas que andavam com olhares vazios, sem falar, como se estivessem presas em seus próprios pensamentos. Quando eu tentava me aproximar delas, elas me ignoravam, como se eu fosse invisível. Perguntei a um homem que passava para onde eu estava indo, mas ele não respondeu. Quando olhei para trás, ele tinha desaparecido, como se tivesse se dissolvido no ar. Algo estava muito errado ali. Eu não conseguia entender. Onde estavam as pessoas? Onde estavam os sons da cidade? Tudo estava imóvel. O mundo estava parado. Estava tudo quieto demais. Até o som do vento parecia abafado, como se a cidade estivesse morrendo. Continuei andando, tentando achar algum ponto de referência. Tudo parecia se repetir. A mesma praça, a mesma árvore torta, o mesmo banco, a mesma fonte com água escura jorrando sem parar. Comecei a me sentir preso, como se estivesse andando em círculos, e o medo foi crescendo dentro de mim. Eu tentava encontrar uma saída, mas todas as ruas pareciam se fundir, criando um labirinto sem fim. Encontrei um café, e o cheiro de café fresco me deu um pouco de conforto. A atendente me olhou, mas não disse uma palavra. Colocou uma xícara na minha frente e voltou para a cozinha. Tomei o café sozinho, olhando para a rua vazia. Nada parecia real. Eu olhava pela janela e via o vazio das ruas, o vazio das almas. E cada vez que olhava para dentro de mim, o vazio se multiplicava. Tentava me acalmar, dizendo que era apenas uma sensação estranha, mas não conseguia. O medo se transformava em pavor. Estava preso ali, como se essa cidade fosse uma prisão invisível. Tentava conversar com outras pessoas, mas elas continuavam me ignorando. Era como se eu não existisse para elas. O medo crescia dentro de mim, e uma pergunta martelava minha cabeça. Será que essa cidade existe? Ou só eu estou preso nela? Nas noites naquela cidade vazia, comecei a sonhar com coisas que não faziam sentido. Lugares que não estavam na cidade, pessoas que eu nunca tinha visto, histórias que pareciam reais, mas que eu não conseguia lembrar de ter vivido. Era como se minhas memórias estivessem se embaralhando com algo que não era meu, com algo antigo, algo que não devia estar ali.
Um desses sonhos trouxe uma mulher. Ela tinha olhos grandes e tristes e uma voz suave que me implorava para fugir. Não confie em ninguém aqui, dizia, com medo nos olhos. Acordei assustado e a imagem dela ficou presa na minha cabeça. Fiquei rolando na cama, tentando entender, mas o peso da cidade e do sonho me oprimia. No dia seguinte, procurei por ela. Perguntei às pessoas que eu via, mas elas continuavam me ignorando, ou respondiam com um sorriso vazio e uma frase que me deixava ainda mais perdido. Você não está pronto para saber. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente o dia inteiro, como um sino distante que não parava de tocar, me lembrando que algo estava acontecendo e que eu não era capaz de entender. Comecei a notar que a cidade parecia mudar sozinha. Os lugares que eu visitava tinham pequenos detalhes diferentes toda vez que eu voltava. Uma placa que não estava ali antes, um banco que mudava de lugar, um som estranho vindo de um beco. Eu estava ficando preso em um ciclo. Por mais que andasse, acabava sempre voltando para o mesmo lugar, a praça com a fonte escura. O medo estava tomando conta de mim, e a sensação de estar sendo seguido só aumentava. Às vezes, eu sentia um peso no ar, uma presença invisível que me tocava e me vigiava. Uma cidade que parecia se alimentar de meu medo, de minha ansiedade. Eu não tinha mais controle sobre nada. A cada passo, a cidade se fechava sobre mim. Depois de muitos dias andando sem rumo, encontrei um velho sentado num banco, lendo um livro antigo. Quando ele me viu, falou com uma voz calma, mas firme. Você não deveria estar aqui. Quis perguntar o que ele queria dizer, mas antes que eu pudesse falar, ele levantou-se devagar e desapareceu pelas ruas vazias, como se fosse parte da névoa que cobrava a cidade. Não havia explicação para isso. Ele simplesmente se foi, como todos os outros. Foi aí que entendi. Eu era um estranho naquela cidade. Não pertencia àquele lugar. Isso me deixou com um medo profundo, porque eu não lembrava quem eu era de verdade. Minha memória parecia um grande vazio, como se tivesse sido apagada. A cidade parecia fazer parte de um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Cada vez que eu passava pela praça, a fonte jorrava uma água escura, quase preta, que parecia viva. As árvores ao redor pareciam sussurrar, como se estivessem me observando o tempo todo. Eu estava sendo engolido pela cidade. Cada passo que eu dava me fazia mais próximo de um ponto sem volta. A cidade inteira parecia um grande labirinto feito para me prender. Eu tentava sair, mas cada vez que parecia estar perto da saída, acabava voltando para o mesmo lugar, como se um poder invisível me empurrasse para trás. A sensação de ser observado era constante e o silêncio se tornava cada vez mais pesado, quase sufocante. À noite, as luzes piscavam, sombras estranhas dançavam pelas paredes e os sons que eu não entendia me deixavam inquieto. Eu tentava fugir, mas a cidade não me deixava. Estava presa a ela, como uma marionete. Eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo, mas a cidade parecia guardar seus segredos a 7 chaves, como um mistério que ninguém queria que eu descobrisse. A resposta estava em algum lugar, mas eu não sabia onde. Eu precisava encontrar algo que me dissesse o que estava acontecendo. Naquela noite, enquanto andava pela praça, uma névoa começou a subir do chão, envolvendo tudo em um abraço frio e úmido. A fonte parecia ainda mais negra, como um poço sem fundo. Eu sentia o coração acelerar, um medo antigo, primal, que não se explicava. O medo não vinha apenas do escuro. Ele vinha de algo que eu não podia ver, mas que sabia que estava ali. De repente, uma voz sussurrou perto do meu ouvido, suave.
quase um vento. Você não pode sair daqui. Eu me virei rápido, mas não vi ninguém. O silêncio voltou, pesado como uma parede. A cidade parecia respirar como se tivesse vida própria. As sombras nas ruas começaram a se mover sozinhas, como se dançassem ao meu redor. Eu sentia o ar pesar mais a cada passo que dava, como se estivesse sendo engolido por algo invisível. A cada passo que eu dava, sentia que algo me seguia, invisível, mas presente. Meu corpo se arrepiava e meus olhos buscavam, sem sucesso, alguma forma de entender o que acontecia. O medo se tornou meu único companheiro. Eu queria gritar, correr, fugir daquela cidade que não era real, mas que me prendia. Meu corpo não obedecia. Era como se minhas pernas estivessem presas a raízes invisíveis, me segurando firme no lugar. Na praça, vi novamente a mulher do meu sonho. Ela estava parada perto da fonte, vestindo um vestido branco que parecia brilhar na névoa. Seus olhos, grandes e tristes, fixaram em mim. Ela falou com voz calma, mas cheia de urgência. Você não pode escapar, mas eu posso te ajudar. Quem é você? Perguntei, a voz tremendo. Eu sou parte desta cidade. Sou a memória que se perdeu, a verdade que ninguém quer enfrentar. Antes que eu pudesse dizer mais, ela desapareceu na névoa, deixando um cheiro doce e amargo no ar. A partir dali, a mulher passou a aparecer nos meus sonhos, e às vezes quando eu fechava os olhos por um instante, ela me mostrava visões, pessoas presas em loop, vivendo os mesmos dias, esquecendo seus próprios nomes. Ela me contou que a cidade era uma prisão para aqueles que perderam suas memórias, que não conseguem lembrar quem são, e por isso ficam presos naquele lugar entre o real e o imaginário. A única forma de sair, ela disse, é aceitar o esquecimento. Esquecer tudo o que você sabe, até mesmo quem você é. Eu fiquei dividido. Aceitar o esquecimento significava perder tudo de mim, apagar minha vida e minha história. Mas continuar preso ali era uma sentença eterna, um castigo sem fim. Passei dias pensando, lutando com meus próprios medos, tentando encontrar uma saída que não fosse o vazio. Até que, numa última noite, fui até a fonte, toquei a água negra e fechei os olhos. Senti o mundo se desfazer e uma paz estranha me envolveu. Quando abri os olhos, estava de volta no meu quarto. A luz do sol entrava pela janela e tudo parecia normal. Mas dentro de mim, eu sabia. A cidade que não existe agora vive dentro de mim. E ela nunca vai me deixar ir.